Hoje eu vou te falar os motivos pelos quais eu não invisto nas ações de Cielo e são em grande parte os motivos pelos quais as ações de Cielo saíram de cerca de R$ 32 ali em 2015 para menos de R$ 4 em maio de 2020. Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um caso real, o caso de Cielo, que prova muito bem o motivo pelo qual você não pode olhar apenas indicadores antes de você tomar uma decisão de investimento, porque se você ficar olhando só alguns dos principais indicadores da empresa, você com certeza vai acabar uma hora no prejuízo. E por que eu falo isso? Basicamente porque a Cielo tinha um histórico de ser uma excelente empresa. Ela era a líder do setor, ela tinha um market share gigante, ela tinha indicadores excelentes, ela era muito rentável, era lucrativa, tinha uma eficiência operacional muito grande. E todo mundo que olhava achava que era uma excelente empresa. Só que algumas pessoas não viram algumas coisas mudando e são esses motivos que fizeram as ações despencar. O primeiro ponto que mudou bastante foi o aumento da concorrência no setor. De lá para cá começaram a surgir muitas fintechs, principalmente no setor, meios de pagamento aumentando, a quantidade de maquininhas de cartão que a gente vê espalhadas por aí também está cada vez maior e por aí vai. E como a gente sabe, em todo mercado muito competitivo, se as empresas não têm nenhuma diferenciação, é natural que a briga seja por preço, né? Quem oferece o melhor preço para o cliente vai ganhar o cliente, vai ficar com aquela demanda. Como resultado disso, as margens da Cielo foram piorando cada vez mais, a empresa foi deixando de ser tão lucrativa igual ela era, justamente porque ela era forçada a abaixar um pouquinho o preço ali para conseguir brigar com as concorrentes que chegavam cada vez mais agressivas nessa briga por preço. E pouca gente conseguiu ver essa mudança de que estava acontecendo no setor. Alguns investidores que analisavam estaticamente os indicadores, olhava só naquele demonstrativo de resultado de um determinado ano, quanto que tinha sido os principais indicadores daquela empresa, não conseguiu enxergar essa mudança estrutural que estava acontecendo no setor. Eles não conseguiram ver que ao longo do tempo a concorrência estava aumentando, as margens estavam diminuindo, a receita estava ficando cada vez mais competitiva, o market share da empresa no setor estava reduzindo. Então isso tudo porque, apesar de todas essas mudanças e pioras nos fundamentos da empresa, os indicadores continuavam sendo excelentes. Até ano passado, no resultado do primeiro trimestre, a empresa divulgou uma margem líquida de 21% aproximadamente. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, então fica aí. Mas 21% de margem líquida é um indicador interessante. E que se você olhasse ali só no início do ano passado qual que era a margem líquida, você provavelmente ia gostar bastante da empresa. Você não poderia ter visto que as margens foram caindo ao longo do tempo. E aí, para piorar toda essa situação, veio essa questão de crise que a gente está passando aqui recentemente, no primeiro trimestre, segundo trimestre desse ano. E se você olhar no resultado da Cielo que ela divulgou agora, referente ao primeiro trimestre de 2020, você vai ver que ela teve uma queda de margem líquida muito grande. Igual eu falei, ela teve uma margem de 21,1% ali no primeiro trimestre de 2019, mas no primeiro trimestre desse ano a margem foi de 7,2%. E além disso, se a gente olhar nessa mesma base de comparação, comparar o primeiro tri desse ano com o primeiro tri do ano passado, que é muito importante a gente olhar dados trimestrais, né, referentes ao mesmo período, por causa de sazonalidades. Por exemplo, no final do ano tem Natal, então as vendas aumentam muito e por aí vai. Então, esse trimestre comparado com o primeiro trimestre do ano passado, a gente vê que o lucro líquido teve uma queda de 69,4%, o que é bastante coisa também. E onde que eu quero chegar com tudo isso? É que basicamente você não tem que olhar ali no Trade Map quais são os indicadores da empresa logo de cara. Eu não estou falando que não é importante nem que o Trade Map é ruim, pelo contrário, é muito importante você olhar os indicadores da empresa e o Trade Map é uma excelente ferramenta, inclusive eu uso a maioria do meu tempo para fazer minhas análises, mas tem um problema. Antes de você chegar nesse ponto de olhar o que tem lá, antes você precisa fazer uma análise mais qualitativa do setor, você precisa entender tanto do setor, do modelo de negócio da empresa, quem são os concorrentes, o que está acontecendo nesse ambiente todo. E aí, só para finalizar, não caia nesse papo furado de pessoas na internet falando por aí que você tem que analisar um ou outro indicador. Isso tudo não passa de ilusão e a Cielo é só mais um caso para ilustrar isso. Os indicadores podem ser excelentes, mas se o cenário estiver deteriorando e estiver acontecendo uma piora estrutural no setor, é melhor ficar de fora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo para a gente conseguir alcançar mais gente com esse conteúdo. Espero ter te ajudado e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.